o assunto é mandioca, está aqui comigo Cacá Farias, que é técnico em agropecuária e vai falar das especificidades de toda essa plantação que a gente está gravando aqui hoje. Então, Cacá, fala pra gente, qual é o diferencial dessa planta, né? Comparado, a gente viu que aqui no terreno próximo, ali do outro lado, tem uma outra variedade também e até as folhas são diferentes. Fala pra gente um pouquinho. É isso mesmo, Débora. Essa variedade é uma variedade chamada SBR Formosa. Ela veio da Embrapa, né, de Cruz das Almas, e o grande diferencial dela, além da produtividade, é que ela é uma variedade indexada. O que seria indexação? É pegar uma planta livre de doenças e replicar ela. Como que a gente faz isso? A gente vai no ensaio, colhe a amostra de cada planta, manda para o laboratório para indexar. Aí o laboratório vai falar, planta número tal, tal e tal, ela é livre de doença. A gente volta a campo, colhe aquela planta, manda agora para fazer a produção, a reprodução rápida dessa planta, para a gente ter variedade, para a gente ter essa planta livre de doenças aqui no campo, que é um grande limitante de produção na mandiocultura, são as doenças. E como a planta da mandioca, ela não transfere a doença via o ar, o que ela transmite mesmo é sempre via contato. É uma ferramenta que você usa numa roça doente e traz para uma roça sadia e acaba transmitindo essa doença de uma planta para outra. Então, no caso, um produtor que, por exemplo, colheu um pé como esse aqui, com um facão contaminado com qualquer tipo de fungo, ele pode contaminar, disseminar esse fungo em toda uma plantação? Toda uma plantação. Às vezes até uma enxada que você vai fazer uma capina em uma roça, antes de entrar em outra roça, e aí fica o alerta para todos os produtores, fazer uma desinfecção, tem soluções de desinfecção, até mesmo para ser mais prático, um cloro, uma boa que você passa ali na ferramenta, lava ela, limpa ela antes de usar, isso é muito importante. Certo, então agora vamos voltar aqui, né, para a Formosa, é isso? Formosa. Mandioca Formosa. SBR Formosa, carinhosamente chamado como Formosa. E qual é a diferença dessa planta, né, dessa espécie para outras espécies? O que ela tem de diferencial que foi com que vocês, fez com que vocês aqui da Secretaria apostassem nesse espécime aqui na região? Olha só, essa planta, além dela ter um poder vegetativo muito grande, ela tem uma produtividade, uma produção de raiz também enorme. Como já foi falado por nossa secretária, aqui nós estamos numa área que a gente fala assim, de encher os olhos, porque essa área nos deu, em média, 70 toneladas por hectare. E como a gente fez 5 unidades demonstrativas, nós tivemos uma média de 40 toneladas, o que enriquece muito, principalmente o pequeno produtor. Por quê? Por ser uma cultura de custo baixo, né, de implantação, e você pulando de 9 a 12 toneladas para 40, que foi a média nossa, olha quantas vezes não cresceu em rendimento naquela mesma área que ele ia plantar, usando as variedades comuns da nossa região. Olha o quanto que ele não ganha com isso. E uma característica que eu gosto muito de mostrar nessa planta é a quantidade de gemas. Às vezes você vai plantar... Gemas são esses nozinhos aqui, né? Esses nozinhos, isso. E olha a quantidade também de haste que ela dá reta. Então assim, facilita até para a gente colher e para a gente plantar essas hastes. Em vez de estar plantando de 20 a 15 centímetros uma haste dessa, você pode plantar de 10 em 10 centímetros que ela vai produzir. Então, e aí você ganha em produtividade de sementes. Então você está me trazendo aqui uma curiosidade, né? Diga aí. Como é feito o plantio da mandioca? É a partir da raiz, a partir da haste? Como é que é trabalhado isso aí? Olha só, essa variedade chegou na nossa região, no nosso município, através de mudas em tubetes. Aqui a gente também, eu como técnico, a gente não conhecia plantar mandioca via muda, mas é porque veio da Embrapa, já veio, né, os tubetes ou até um rocambole que faz, né, com todas as mudas, e a gente plantou ela como se planta um café,
como se planta uma muda de laranja, só que a propagação disso aí a gente está fazendo via manivas mesmo. Você corta aqui. Que a maniva é o caule, né? O caule. Você corta em torno de 10 a 15 centímetros uma manivinha dessa aqui. Cada manivinha de 10 centímetros aqui é uma semente. E você vai fazer o plantio. Aqui nessa unidade demonstrativa, a gente plantou de 1 em 1 metro, tanto em linhas como de planta a planta, entendeu? Então, para a gente chegar a um total de 10 mil plantas por hectare, né? Para a gente fazer toda a avaliação, a gente fez isso para ter números exatos e saber qual foi a produtividade por hectare. E assim, não só a gente avaliou aqui o peso das raízes, como a gente avaliou o peso da planta inteira com raiz, o peso da raiz com casca, o peso da raiz sem casca, o peso da casca, entendeu? O número de haste, para você ver essa planta aqui, tem 5 hastes acima de 1 metro. Isso também a gente avalia para ver qual é a característica de produção de haste da planta. O coleto, que é medir a haste, a espessura da haste, né? A gente também faz essa avaliação, tudo isso é documentado e registrado para o pátio da mandiocultura, que é o Plano de Ação Territorial da Mandiocultura, né? E assim, após ser feito isso, a gente vai ver a produção de goma e de farinha. E essa variedade, daqui a pouco nós vamos estar com a proprietária aqui dessa área, que ela vai falar mais sobre a experiência que ela teve com essa variedade em termos de goma. Ela está muito animada, muito satisfeita com a produção de goma, que hoje é um produto rico na mandiocultura, porque o preço da goma e o preço da farinha são diferenciados, e a goma você consegue uma renda maior. Você percebeu que existem alguns capins no meio do mandiocal? Como esta roça está prestes a ser colhida, a capina não precisa ser feita, mas é sempre bom lembrar que a mandioca não aceita concorrentes em seu terreno e, por isso, toda a área deve ser mantida sempre limpa e livre de ervas daninhas. Agora, a gente vai continuar a conversa com o Cacá Farias sobre mais produtos vindos da mandioca. Então vamos falar um pouquinho ainda, explorar você aqui um pouquinho. Fique à vontade. Sobre esses produtos, a utilidade da mandioca, de tudo se aproveita na mandioca. Tudo se aproveita da mandioca. Como nossa secretária já falou, tem mais de 600 subprodutos que é retirado da mandioca. Então, por exemplo, como essa planta ela já está na fase de colheita e a característica dessa variedade é de cair bem as folhas quando ela está nesse ponto de maturação, ela tem poucas folhas, mas a parte aérea, que essas folhas da mandioca, a gente utiliza ela para fazer silagem e dar como ração animal. Né? Ou fazer silagem, ou passar por um processo de secagem e triturar ela para entrar na composição de uma ração que pode ser usada em aves, pode ser usada em peixe, até mesmo para gado de leite, gado de corte. Por quê? Porque essa parte aérea ela é rica em proteína. Enquanto nós temos aí milho, que varia entre 12% a 14% de proteína, o capim-açúcar, que varia aí de 7% a 10% de proteína, nós temos a mandioca que chega de 19% a 22% de proteína, dependendo da variedade e do ponto de maturação da folha. E a silagem, esse processo de secagem das folhas, né, que é a silagem para fazer a ração, da mandioca ele é mais simples? Muito simples, é muito simples. Na verdade, a gente não precisa nem secar a folha para o caso da silagem. Na silagem, o que a gente faz? A gente pega essa planta in natura, já tritura ela, passa ela e ensaca naquelas máquinas sob pressão para tirar o ar, né, daquele material e ensacar fazendo a silagem. Com isso, você não precisa, para a mandioca, você não precisa nem de usar um inoculante, que é um custo a mais que o produtor iria ter. Por quê? Porque por causa dessa característica dela, que você ensaca e você após 48 horas, você já pode abrir aquela silagem e fornecer para os animais. Falando nesse tempo de 48 horas, que é um tempo muito rápido, né, no processo de silagem, outros produtos levam um tempo maior para secagem, para evaporação e tal. A gente sabe que a mandioca ela tem toxinas. Né? Nesse processo de silagem, o que acontece com essa toxina das folhas da mandioca? É chamado ácido cianídrico. O que é uma silagem? Silagem você coloca o material e ele vai fermentar
né? Por isso que a gente usa inoculante, para ele acelerar esse processo de fermentação e ele ficar pronto para o consumo animal. No caso da mandioca, essa toxina, o ácido cianídrico, ela até ajuda nessa parte de fermentação. Por isso, depois de fermentado, você pode fornecer, né, para o animal, que não vai correr risco nenhum. A gente tem também uma concentração grande de ácido cianídrico nas raízes. Aí eu vou falar para você da manipoeira, que nada mais é que aquela água da mandioca, da prensa da mandioca. Você descascou a mandioca, triturou, vai lá e vai prensar ela para depois, prensar aquela massa para depois fazer a farinha, colocar no forno e tal. Então o que acontece? Aquela água a gente aproveita ela. Ela é rica em nutrientes e no primeiro instante, que é de 1 até 3 dias de colhido aquela manipoeira, você vai fazer com ela, dependendo da situação, você vai diluir ela para fazer até um herbicida, para matar mato, um fungicida, né, para controle de formiga, ou até mesmo para pragas, tipo conchonilhas e outras pragas, até de outras culturas, não só da mandioca, de outras culturas, você pode estar pulverizando para acabar com essas pragas. Aí você me fala, sim, e depois? Depois de 5 a 1 semana, daí não tem tempo, né? Ela já se transforma em um adubo, porque aquele ácido que tinha ali, ele já evaporou, ele não tem mais. Então ele evapora naturalmente. Ele evapora naturalmente. O que vai sobrar daquilo ali apenas são os nutrientes que a planta tem na raiz. E aqueles nutrientes você pode usar como adubação foliar, pode usar como adubação de solo, entendeu? Pode usar em outras culturas, em hortaliças, em café, laranja, qualquer outro tipo de cultura, não tem restrição. A única restrição que a gente tem para usar como adubo é o período de descanso, que é de 1 semana. Muito bem. Cacá, muito obrigada, né, por partilhar tanto conhecimento com a gente. Acredito que muitos produtores também vão ficar mais atentos à produção da mandioca aqui na região. E a gente vai partir agora, gente, para conversar com a proprietária aqui do terreno para saber o que ela achou dessa experiência. Já já a gente volta. E agora a gente vai conversar com a proprietária aqui da área, Joslene Sampaio. Então, Joslene, fala pra gente como é que foi essa experiência de vocês com o PAT. A experiência que tivemos foi muito boa, sabe? Cacá veio aqui outro dia, que é o técnico aqui que toma conta aqui com a equipe da secretaria, e tiraram alguns pés de mandioca. Aí, através desses pés, eu tirei um pouco de goma, mais ou menos equivale ao que a gente conta aqui em carga, 1,5 kg de mandioca. Aí deu 66 litros, então foi bem mais esperado do que eu imaginava, sabe? Então, um resultado muito bom. Então, para você, está valendo a pena participar do PAT? Sim, está valendo a pena. Inclusive, depois que eu vender essa parte aqui, eu vou continuar com o projeto, sabe? Junto com o pessoal da secretaria, aí eu vou dar continuidade. Então, para você hoje, o que você onde você está lucrando com a mandioca é na produção de goma? Isso, na produção de goma. Muito bem. Você gostaria de deixar alguma consideração com relação ao pessoal da secretaria? Sim, eu quero agradecer à secretária Helenita pelo desempenho aí com os pequenos produtores, com esse projeto da mandiocultura, Cacá, que é o nosso técnico, e a toda a equipe da Secretaria de Agricultura. E me diga uma coisa, você recomendaria esse PAT, né, esse programa, para algum outro produtor aqui vizinho seu? Sim, eu recomendaria. Eu recomendaria sim. Vale a pena. Vale a pena. Muito bom. Mas o resultado foi ótimo, excelente. Ok, Ju, muito obrigada pela sua participação aqui no Abrolhos Rural e desejo sucesso para vocês. Obrigada.